Olá, Félix, tudo bem? Boa tarde aí para todos. Olha meu xará aí, Fábio, tudo bem? Esperar aqui a professora Ruth. Uma boa tarde para todos. Vou aqui convidar a professora Ruth. Olá, olha ela aí. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, tudo Você tá bom? me vendo? Tá me ouvindo? Pô, tô te vendo. Ah, Tá meio beleza, porque ainda. Ah, pra mim tá parecendo que a minha tela tá preta, mas se você tá me vendo, então tá tranquilo. eu tô vendo você, mas não tá a imagem, vamos dizer, viva, né? Ela tem aí como se fosse um cinza em você. Então, de repente, ela tá. Já já você vai aparecer. Tá, Mas se para não mim você tá aparecer, aparecendo. você me avisa que eu saio e entro de novo. Ok. Perguntar Quer pro se pessoal apresentar aí também, pro né? pessoal, Fábio? Se o pessoal estiver vendo você, dá um aceno que tá vendo a Ruth aí, gente, por favor. Isso, por favor. A galera tá entrando ainda. Tá todo mundo chegando. Ó, o Primeiramente, muito pessoal tá prazer vendo, aí. então. Ah, então tá ótimo. Engraçado, aqui você tá. A sua imagem, não sei, tá aqui meio que cinza para mim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, engraçado. Ou então é a luz, viu? De repente é a luz. A luz está mais escura para mim aqui, mas tudo bem. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Esse convite maravilhoso para falar de um tema assim que o meu coração borbulha, que é saúde mental. E a gente também está num ponto bem delicado, que é a tecnologia, que é algo tão importante também para a nossa vida. E elas intercruzam, né? Dentro desse momento que nós estamos passando. Então, eu sou psicólogo, né? Sou professor também, né? De CBE, que é uma matéria muito importante, que é o ciclo básico de expressões, onde a gente fala exatamente da inteligência emocional, na prática, principalmente. E estou me formando também em pedagogia. Sou especialista em Gestalt terapia, que é uma abordagem que fala sobre a configuração, né? Figura e fundo, percepção, e é conhecido também como uma terapia do aqui e agora. Então, um dos pontos importantes que eu vou colocar aqui para a gente é como é que a gente começa a perceber como é estar no presente, né? Essa tão buscada felicidade, e ela, na verdade, está aqui, nesse momento, é o nosso momento mais feliz, estarmos aqui juntos nesse momento. Então, eu não estou procurando nenhum lugar, eu estou aqui sentindo vocês, essa energia, mesmo aqueles que não conseguem falar com a gente, está tendo, vamos dizer, né, magicamente aqui essa troca de energia. Então, esse é o nosso momento mais feliz. É isso. É, Coisa a que eu já posso gente, né? dizer. Só para a gente contar um pouquinho de por que que a gente decidiu fazer isso, né? A gente do Alcubo, como você falou, né? Você é professor de CBE, então nesse ciclo básico de expressões, no ensino médio a gente também tem o DCE, né? Que é o desenvolvimento de competências emocionais. Então a gente está muito conectado a essa ideia de como você se manter são em meio a todas as suas emoções e se permitir sentir essas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins, porque a gente supera só as sensações
sentindo essas coisas, né? Então, a gente do Alcubo tem essa grande preocupação com os nossos alunos, né? De como é que está a saúde mental deles, de como é que está essa saúde emocional e, acima de tudo, de como aprender a lidar com isso em fases que são tão... de mudanças tão constantes, por exemplo, né, a transição da infância para a adolescência e da adolescência, de certa maneira, para a fase adulta, que é ali numa parte mais do ensino médio, né? Mas eu não me apresentei, esqueci, né? Prazer, eu sou a Ruth Borges, eu sou professora de História e coordenadora de História do Alcubo. E aí a gente decidiu fazer essa live, né, Fábio, justamente por causa do Setembro Amarelo, que está aí super em voga, né? E a gente tem que se preocupar realmente muito como está a saúde mental, ainda mais no momento de pandemia, onde as tecnologias são a nossa maior ferramenta de conexão, né? Exatamente. E a gente está aqui agora, né, graças a essa tecnologia, podendo nos falar, podendo, né, outros aplicativos que são, né, conseguem colocar 100 pessoas ou até mais pessoas juntas. Então, isso é assim, maravilhoso. E não só isso, né, você falou, muito bem falado, assim, você deu uma resumida aí com relação ao sentir, né, que é um dos campos bem delicados e isso nunca ninguém nos ensinou. Como é que é você entender o mecanismo do sentir, né, das sensações, e aproveitar também a experiência do que é vivido. E como o nosso pego na questão dos excessos, tudo que é em excesso faz mal. Então, você ter uma dosagem materialista faz bem, tanto é que temos um corpo aqui. Agora, quando nós temos um excesso do cuidar do corpo, por exemplo, isso pode nos fazer não tão saudáveis. E assim vai para qualquer situação, desde alimentação, desde uma forma de pensar, desde uma forma até de sentir. Às vezes você só quer sentir, por exemplo, quer só estar sentindo sentido, e às vezes acaba não pensando e refletindo. Então, é muito delicado quando fala isso, porque entra também no campo da subjetividade. Cada ser humano é um ser humano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei com psicólogo e eu trabalho numa clínica da família, inclusive, 5 clínicas de Campo Grande. Então, dentro do que eu tenho percebido, eu tenho visto que uma das questões mais delicadas é que as pessoas guardam as suas dores, os seus conflitos e não colocam isso para fora. Por quê? É o que você falou no início. Sentir tais situações, na teoria é fácil falar, mas na prática é delicado, dói, e tudo que dói, a gente ainda não está acostumado a ver a dor como um apoio, e sim vemos a dor como uma coisa ruim. Então, no meu trabalho com todos os pacientes, meus alunos, eu trabalho com positivo e negativo. E eu sempre fui uma pessoa que nunca quis ser... eu sempre quis ser positivo, sempre positivo. Um filme que retrata muito é o Divertidamente, e inclusive é uma crítica, né, em cima da alegria com relação a abafar a tristeza. Então, antes, eu não podia ficar triste, porque isso era um sinônimo de coisa ruim, eu não estou bem, estou falhando, eu sou fraco. Ou então, quando eu ficava com raiva, eu era uma pessoa má, que não podia ter raiva. Então, além da palavra que tem um significado, a gente precisa estar muito atento a esses significados e também trabalhar o ressignificar, né? Que são essas crenças que a gente tem até hoje e que temos uma possibilidade de transformar e ampliar essa ideia. Então, assim, estou muito contente aqui de estar com vocês, gente. Vocês não têm noção, porque é um assunto que eu sou apaixonado, sabe? Ô, Fábio, a Paula perguntou assim pra gente, né? Não sei se você chegou a ver ali em cima, ela perguntou como é que... Eu queria que você respondesse um pouquinho, mas eu também quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que o Alcubo tem agido com os alunos no meio, né, desse tempo de pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Como o Alcubo tem... Tem ajudado os alunos nesse período, né? Primeiramente, pelo que eu tenho visto, né, apesar dessa minha vida corrida
Eu, nesse momento, o pouco que eu fiquei no trabalho com os alunos, eu percebi muita interação e muita vontade dentro da matéria, né? Dentro dessa expressão, antes, inclusive, da pandemia, uma abertura. Porque, se a gente for olhar para trás e perceber, né, o conflito, a dor, ansiedade, medo é algo que já acontece bem remotamente. E, pelo que eu tenho visto, existe aí dentro não só da minha matéria, como também das outras matérias, eu vejo essa importância, né, principalmente a escola ao cubo, que deu essa oportunidade de ter essa matéria que fala um pouco sobre a inteligência emocional, como lidar com as suas energias, né, como entender as emoções. Isso para mim, assim, quando o Pedro me convidou e falou sobre isso, eu falei, gente, olha, um colégio que trabalha com isso, não acredito, eu fiquei muito feliz. E hoje já está se ampliando um trabalho mais sério com relação ao psicológico, ao emocional, né? Então, acho que está tendo um envolvimento maior e uma possibilidade de a gente dar realmente valor para o encontro quando estivermos juntos pessoalmente, né? E eu acho que tudo tem um sentido que aos nossos olhos, às vezes imediatos, a gente vê como uma coisa ruim. E se você parar para analisar, a pandemia veio com um sentido muito importante, principalmente de reeducação. E claro que os colégios que estiverem atentos, como o Alcubo, como a gente, que tem aí uma vontade de aproveitar e ser resiliente, eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade para, quando a gente se reencontrar, dar mais valor ainda do que a gente já dava. Então, a gente está vendo o quanto o ser humano é importante, o quanto ele tem valor, né? Então, acho que o colégio está tendo essa atenção, tenho visto, não estou dando a atenção como eu gostaria, mas eu tenho visto que o Alcubo está tendo está cobrindo esses pontos. Acredito que pode se investir mais na parte do trabalho emocional, que é um trabalho que é difícil, para que a gente não caia também só na instrução somente. A gente precisa ter esse momento da brincância, do autoconhecimento, né? do trabalho da intuição. Então, isso são mecanismos que uma escola, eu acho que isso vai virar um padrão necessário, vai fazer com que seja algo muito importante até para as pessoas aprenderem a escolher e se responsabilizarem. Porque o trabalho emocional, que hoje é bem trabalhado em faculdade, né, é exatamente isso. Como é que o ser humano consegue desenvolver a responsabilidade, que é a habilidade para responder aos desafios e demandas que chegam né, na nossa vida. Eu também queria falar um pouquinho sobre isso antes da gente seguir, porque você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente acredita que o papel da educação é passar conteúdo em sala de aula. E a educação, ela é muito maior do que isso. Na verdade, talvez passar o conteúdo não seja nem a maior parte do que é a educação. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um grande interesse em estudar sobre o afeto e a educação, então o papel do afeto dentro da educação. Então, assim, o que eu acho que é o principal que nós estamos fazendo dentro do Alcubo é a comunicação e o carinho. Quem me acompanha aí, os alunos que estão aí assistindo, sabem que eu tô diariamente em todos os grupos, né? Eu tô em todos os grupos das turmas do 6º ano à 3ª série, ao curso, de todas as unidades. Então, eu tô sempre me comunicando e qualquer coisa que aconteça, seja uma coisa positiva, seja alguma coisa, algum aviso que, poxa, às vezes não é tão legal, né? De uma prova e tal, uma nota assim que a gente tem que tomar cuidado, a gente tá em comunicação constante. Então, eu acho que o ponto mais importante dessa pandemia toda é a gente poder aprimorar essa nossa comunicação.
Então, a gente está muito presente em relação à comunicação, a gente faz comunicados constantes, eu acho que essa parte é muito importante. Eu tenho dado aula online, né? E eu sempre brinco, no começo das aulas eu boto uma música, a gente brinca, vamos dançar agora, vamos brincar, e gasta-se 1, 2 minutos da aula nisso, mas que traz uma energia assim tão incrível, né? Eu até brinco que no sexto ano um aluno me contou, professora, né, tia, né, que uma professora no sexto ano, tia, o meu dente acabou de cair agora na sua aula e tal. Então, assim, a gente acaba contagiando justamente por causa desse afeto, por causa desse carinho, né? Então, assim, a parte de conteúdo, assim, né, particularmente eu acho que a gente faz assim já muito bem, impecavelmente há muito tempo, mas realmente essa distância, ela acaba fazendo com que a gente tenha que usar novas metodologias, coisas que a gente tem feito também muito legais, são trabalhos de artes prático, então a ideia da arte como também uma ajuda, uma terapia é muito importante, né? Então o aluno trabalhar a parte prática da arte, ele ter uma atividade prática para fazer dentro de casa, não só, né, sentar em frente ao computador e assistir uma aula, mas ele poder colocar a mão na massa também ajuda muito. Então, assim, eu acho que a gente, como todo mundo, né, tá aprendendo muito a utilizar as tecnologias em meio a essa pandemia e, acima de tudo, né, mantendo uma relação de comunicação, uma relação de afeto com os nossos alunos, que eu acho que, na verdade, é a parte mais importante disso tudo. Exatamente. Muito bom isso que você falou e me remete assim mesmo. Você, quando eu acho assim, né? Quando a gente entende, porque saúde mental, né, já é explicado que tem a ver com não só, né, a percepção física e o desenvolvimento físico, não é só a ausência de doença, é a questão da relação social, mas é também um conceito espiritual, né? Já é isso colocado. Quando fala a palavra espiritual, é uma palavra que é muito forte, e ela também, ao mesmo tempo de ser muito forte, ela é simples, porque está ligada à natureza de você ser, da sua existência. Então, quando você fala que, né, irradia, isso é muito notório no seu trabalho, no trabalho de outros profissionais, nós estamos aqui para entender, primeiramente, que temos, vamos dizer, uma missão, né? Nós não estamos aqui só para uma demanda de ganhar dinheiro. Eu acho que o primeiro ponto aqui é nos amar, nos entender, compreender as nossas dores, os nossos conflitos, e aí sim a gente vai conseguir amar o outro. Enquanto a gente não fizer o dever de casa e se conhecer, não, não é que você não vá, mas fica mais difícil. É igual você estar no avião. Você está dentro do avião, né? Explica-se que qualquer pane, você pega a máscara primeiro, coloca em você, para depois colocar no outro. Se você for fazer isso com o outro, né, e for lá e querer ajudar, você pode desmaiar e morrer. Então, como é que é você ter a percepção que você precisa de uma ajuda? Que tem algo que não está legal em você, que tem alguma coisa que está mexendo com o seu coração já há um tempo, que você pode estar com muitos pensamentos e chega uma hora que eu não vou no psicólogo porque tem um estigma ainda de que eu não sou maluco. Eu falo, olha, tudo bem, você não é, mas pode acabar ficando, e aí você tarde demais depois quando ficar. Brincadeira, né? É porque loucura não existe, é uma coisa que eu acredito que é inventada, existe modo de existência, o ser humano tem um modo de existência. Michel Foucault fala muito disso, que é uma pessoa que eu admiro muito também pela forma de ampliar e ver tudo como possibilidade. Então, eu acho que quando você começa a desenvolver essa parte da sua emoção, você começa a despertar algo em você de dentro e consegue escolher o que você gosta, o que você quer realmente fazer. E não fica somente numa situação onde o outro praticamente exigiu. Claro que isso também é um ponto que eu alerto para muitos pais dentro dos atendimentos que eu faço, de entender o seu filho, deixar os filhos também terem uma opção de escolha. Porque às vezes os pais querem, por ansiedade, controlar e não fazem isso por mal. Eles fazem isso porque muitas vezes também teve uma educação lá atrás dos pais de uma forma, então a gente vai reproduzindo. Então, quando você fala de educação, tá me ouvindo, né, Ruth? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Alô?
Alô? Alô? Tá me ouvindo, Ruth? Ih, gente, será que eu tô Oi, falando tô te aqui? ouvindo. Tô te ouvindo Alô? bem, Ruth? sim. Tá me Ah, ouvindo? tá um pouco atrasado então. E quando eu fiz a pergunta, você me respondeu 3 segundos depois. Hein? Tô. Agora tô. É, vai vendo as perguntas aqui, porque eu tenho um pouco de dificuldade para poder sincronizar aqui, porque tem algumas perguntas aqui, eu estou vendo aqui. Mas só para finalizar, quando você fala de educação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque educação ela tem um conceito muito delicado de você perceber para cada pessoa o que que ela, o que que precisa se transformar naquela pessoa, naquela criança, naquele jovem, e o que que podemos colocar peculiarmente de ideia de estímulo para aquela pessoa. Às vezes eu vejo mães que falam, mas eduquei os 2 filhos iguais, um pouco de equívoco, porque às vezes precisou de uma atenção que para um filho precisava de uma certa forma para falar e o outro uma outra forma. Então, não estamos entrando por um lado de estar certo, errado, não. Estamos entrando por uma forma que há como você reinventar, ressignificar. Né? Inclusive, aproveitando, eu daqui acho que um mês vou lançar um livro no qual sou coautor e eu estou assim muito feliz e o livro chama-se Ressignificar, onde tem 12 também psicólogos falando de luto, falando sobre luto, falando sobre as emoções, que sou eu, falando sobre vários temas importantes que, que colocam a gente para pensar e refletir, né? Porque a gente precisa falar sobre a morte, precisamos falar sobre a vida, precisamos falar sobre o medo, entender que o medo, como você falou no início, a raiva, a tristeza, você só vai conseguir ter saúde mental se você conseguir entendê-las e vivenciá-las. Aí eu repito, Sim. você só vai conseguir ter uma saúde mental saudável se você sentir o medo e entendê-lo, entender a raiva e a tristeza e outras emoções que no fundo a gente não gosta de ter e a gente vê como uma coisa ruim. Portanto, todas as emoções, todas elas são boas, todas. O que faz elas ficarem não saudáveis é a forma como eu, com a razão, coloco na minha forma de ser e na minha forma de interpretar o que eu vejo fora e o que eu sinto dentro. E é por isso que a gente está nessa salada toda, nessa confusão, e a gente fica assim, tá falando, gente, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Né? Pode me cortar, viu, Ruth, se eu estiver falando muito. Não, que isso, que isso. A gente está aqui mesmo para te ouvir. Você... Alô? Você está aqui circulando, acho que deu uma achada na internet. Você fez uma pergunta, Ruth? Não, na verdade, a gente está aqui mesmo para te ouvir, Fábio. Isso que é mais importante, você que é o nosso especialista hoje aqui no tema. Eu só queria rapidinho responder a pergunta da Paula, né? Ela perguntou se a gente tem algum tipo de programação especial para a terceira série nesse momento. E sim, nós temos, tá, Paula? Eu mesma, durante esse tempo de pandemia, eu já montei mais de 10 cronogramas de estudos com alunos da terceira série. Então a gente senta, a gente faz uma videochamada, a gente entende toda a rotina do aluno e trabalha em cima desse cronograma. E aí a gente pede que o aluno tente seguir esse cronograma por 2 semanas e caso ele não esteja funcionando, a gente reformula. Então sim, a gente tem uma atenção muito especial voltada para o pré-vestibular, até porque a gente sabe, né, que tá difícil para todos, mas o curso e a terceira série, né, eles estão num momento muito delicado, porque é um momento assim que está na cara do vestibular, né? Então é um ano muito intenso, no meio de uma pandemia, você tá bem mentalmente para estudar para o vestibular, a gente entende o quanto isso é complexo, então a gente tem um carinho super especial
com a terceira série, né, e com o curso pré-vestibular. E aí, ô Fábio, eu queria que a gente entrasse um pouquinho no tema especificamente da nossa live, né, porque assim, né, a gente entende que a tecnologia, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta assim como, por exemplo, uma chave de fendas, assim como um pincel, mas ela ali parada, ela pode ser utilizada para o bem, né, e ela pode ser utilizada para o mal. Então, a gente vive um momento em que as redes sociais, elas bombardeiam a gente de informações constantemente, né? A gente entra ali, vê uma notícia, né, ruim, ou vê uma notícia boa, a gente vê um anúncio de marketing para comprar alguma coisa, uma promoção, então a gente é constantemente bombardeado por essas notícias. Então a gente pode, né, tentar fazer coisas incríveis com isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim chata de certa maneira com as redes sociais, porque assim, eu não sigo pessoas famosas, eu não sigo páginas que constantemente têm notícias ruins, porque assim, eu já assisto repórter, eu já me informo, mas eu não quero que no meu momento ali de lazer, entre aspas, que é estar na rede social, eu seja bombardeada com essas notícias. Então eu, inclusive, sigo páginas que só contam notícias boas, né? Para a gente tentar, né, fazer um equilíbrio, um balanço entre tantas notícias complicadas que a gente tem escutado, né? Então eu acho que os jovens, eles nasceram nessa era das redes sociais. Eu já entrei nessa, eu já era um pouco mais velha, né? Quando eu era criança, a gente sequer, né, pensava nisso de redes sociais. Então, assim, tem que tomar um cuidado redobrado, porque a imagem passada pelas redes sociais, ela é uma imagem, de certa maneira, perfeccionista, né? A gente até brinca, né? Ninguém conta desgraça nas redes sociais, né? Então, a gente tem uma rede social linda, cheia de coisas incríveis e dá uma sensação de que a vida de certas pessoas, elas são uma vida perfeita e, na real, a gente sabe que não é assim. Mas acaba se criando uma grande pressão na nossa juventude de seguir esse padrão das redes sociais, que é um padrão assim altíssimo e acaba gerando uma grande complexidade aí na saúde mental dos nossos jovens. Antes de eu te dar a palavra, a Simone, nossa coordenadora maravilhosa, inclusive também psicóloga, falou aí para Paula: Paula, entra em contato com a nossa coordenação de unidade, agenda uma visita com a gente. Eu tô aqui na sala do colégio, né? Eu até comentei, eu tive um problema com a minha internet de casa, tô aqui na sala do colégio, tá tudo lindo, já separado com distanciamento, assim que a gente puder retornar para nossa volta, então entra aí em contato com a coordenação de unidades, que eles vão estar prontos para te atender. Só tem gente incrível nas nossas coordenações, né, Fábio? E aí eu queria te passar a palavra para você falar um pouquinho sobre isso, né? Como usar a tecnologia como uma ferramenta positiva, né? Um reforço positivo e não um reforço negativo sobre essa idealização de um padrão de perfeição, né? Exatamente. Isso é muito importante que você falou. Simone, com certeza, Simone, tudo bem? Poxa, nos vimos tão pouco, né? Estava tão saboroso, poxa, o convívio com vocês. Mas a gente vai voltar, com certeza vai. Olha, estou pensando aqui por qual via eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque tem tudo a ver a questão do pensamento, a questão da vibração, né? Hoje aí a física quântica, desde os primórdios lá atrás já se falava sobre energia. Nós somos átomos, né, constituídos de moléculas, células, e somos aqui uma junção de energia. E temos um psiquismo, que é um dínamo, e ele pode produzir energia para baixo, frequência para baixo, pode produzir frequência para cima. Isso requer também muita atenção para que a gente também não caia no primeiro ponto que eu falei, de ficar só querendo ser positivo, né? É totalmente relevante nós buscarmos as coisas mais saudáveis. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas, porém, é inevitável você não se deparar, por exemplo, com momentos, principalmente pessoais, de frequências baixas, onde você pode, de repente, estar numa frequência de uma tristeza, e um estudioso chamado David Hawkins, ele conseguiu mapear e viu que ela, em hertz,
vibra em torno de uns 120 Hz. A alegria, que é o seu oposto, vibra em torno de 540 Hz, que é até uma energia pura. Vou explicar o que isso tem a ver com a tecnologia. Estou fazendo só uma introdução com relação às escolhas e com relação ao que você escolhe. Então, vamos supor que eu estou num dia, de repente, com uma frequência triste, sem motivo, e também nem percebi essa minha tristeza, e estou com uma frequência assim, quase com uma mistura de raiva também, e com uma sensação que, meu Deus do céu, que pandemia, sabe, não estou mais aguentando isso. Estou quase desistindo de tudo e vou, sei lá. Aí a pessoa, na hora desse momento, essa vibração, ela vai pesquisar na internet. E aí, naquela frequência que ela se encontra, ela entra ali numa questão de briga, ou então numa questão de uma sintonia onde tem ali uma confusão. E aí ela pode ficar ali, por exemplo. Mas isso não é nenhum problema. Mas assim, porque às vezes ela pode não perceber esse momento. Aí ela fica ali, presa naquela ideia ali, naquela discussão. E normalmente, se a gente for pegar a nossa história, nós somos, às vezes, assim, vamos dizer, barraqueiros, né? Nós não somos santos. Então, temos nosso pé também, que a gente já foi muito nervoso, que a gente pode ficar nervoso, e que a gente já discutiu muito, e que a gente discute muito, e a gente fica coisinha para pavio curto. Como é que é perceber essa sua maneira de ser e o que você colhe na parte da tecnologia e como você a utiliza, né? Você pode utilizar um tablet, você pode usar um smartphone, um computador, você pode adentrar nesse conhecimento que a gente está no mundo inteiro, que é a internet, mas como é que é você perceber aquilo que realmente não está te fazendo bem? Porque às vezes a pessoa está tão desconcentrada, atordoada, que aquela sensação ela não percebe que está fazendo mal. Então isso é muito subjetivo também, como eu falei no início. Às vezes, tanto é que quando a gente vê pessoas que estão muito irritadas, e você vê que elas persistem, você vai querer ajudar, ela fala, mas eu não estou nervosa, estou só falando. Então, às vezes, ela não percebe. E aí, às vezes, você quer ajudar, às vezes até, né, a pessoa briga com você, mas é válido também a ajuda. Então, como é que é o jovem hoje, por exemplo, esse Free Fire, né, que está todo mundo jogando, se a gente parar para analisar, o jogo ele está nos mostrando algo, né? Ele tem ali um início, tem um fim, tem uma interação, tudo na vida tem prós e contras. Eu lembro uma época que eu jogava GTA e jogava no Super Nintendo 64, até esqueci, que tinha um jogo chamado 007. E eu adorava aquele jogo. Eu era viciado naquele jogo. Devia ter acho que uns 16 ou 17 anos, até menos. E até, de repente, depois até os 20 e pouquinho. Aí, eu jogava aquele jogo com uma vontade, eu entrava no jogo. Eu cheguei a jogar tanto aquele jogo de tiro, era, né, aquela coisa de matar. Então, eu estou ali, mesmo que seja um jogo, eu estou na intenção de matar. Mas estou na intenção de ganhar, de disputar. E isso, o ser humano, ele vem desde épocas de Cabral até antes, nesse processo agressivo, que não estou falando só de violência, na agressividade, na questão da emoção, de busca pelo melhor, na busca por algo que faça sentido. A gente vem nessa sede. E aí onde entra nós, por esses excessos, quando falo nós, eu englobo todo o ser humano, nos excessos do quê? Do materialismo, do conhecimento, né? Da tecnologia. Então, o homem ele é inteligente, então ele consegue fazer um monte de coisas, mas aí ele esqueceu uma parte muito importante, que é a parte emocional. Tanto é que esqueceu que, se a gente olhar para trás, nós viemos lá dos minerais, vegetais, animais e somos hominais, apesar de ter muitos animais do que homens, né, fazendo aí coisas. E temos 2% só
a mais de inteligência que agora eu pergunto para você, Ruth, você já viu algum animal, sendo que nós passamos por esse processo e temos todos eles na nossa memória genética. Você já viu algum animal perturbando a natureza? Eu até brinco. Gorducho, seu nariz é ridículo, que vergonha. Aí o elefante chega e fala, você é um gogó, para com isso, já tem a maior garganta, fala demais, sua perna fina. Ou um chimpanzé declamando poesia, fazendo, né? Qual que é a diferença de nós para os animais? Agora uma pergunta para você, Ruth. Qual que é a diferença? Teoricamente, a gente é um animal racional, né? A gente pensa, né? É justamente a razão que está nos atrapalhando. Porque os animais... Então, qual que é o nosso trabalho aqui? Nosso trabalho é relembrar, resgatar e reeducar as emoções para que eu realmente consiga ter razão. Porque está todo mundo querendo ter razão sem entender a emoção. E se você entender as emoções e entender que também não deixa de ser uma tecnologia, você conhecer as questões humanas, né, as técnicas que você tem no sentido de se conhecer, você vai poder aplicar na sua forma de se direcionar. Mas não é ser santo, como eu falei. Você vai perceber que está triste. Nossa, eu estou triste. Deixou ver um recurso aqui, uma oração, uma meditação, um conversar com a natureza, uma volta, atividade física, uma musicoterapia, uma cromoterapia. A gente tem um banquete de possibilidades. A questão é que a gente só precisa querer também. E aí, como é uma situação difícil e você vai entrar em coisas para dentro, você vai adiando até chegar ao momento onde o corpo começa a ser o alarme do seu psiquismo, onde acontecem as doenças psicossomáticas. E aí você está realmente no corpo sentindo e está vendo que tem alguma coisa. Aí você vai no médico. Aí você chega no médico e ele fala, olha, querida, ainda fala assim para você, isso é psicológico. Aí você fala, ai meu Deus, psicológico é. Aí você vai ter que procurar um psicólogo ou não, um psiquiatra, enfim. Pegando especificamente isso da tecnologia, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você entra numa situação e você fica viciado naquilo. Né? Filmes, tem muito filme que não acredito que não deveria estar na Netflix, no YouTube, não deveria ter uma fiscalização, porque o jovem é curioso, né? O jovem é curioso, o adolescente é curioso, nós somos curiosos, eu sou muito curioso. E quando se fala o não pode, isso desperta também muitas coisas na gente. O não, ele potencializa a ação para se fazer. E aí é muito delicado, porque precisamos também conhecer, aspas, esse lado sombra, esse lado que ninguém quer ver. Como eu falei, eu há muito tempo vim renegando o medo. Eu perguntava se eu tinha medo, eu falei, eu não, medo? Eu não tenho medo. E aí eu fiquei pensando, eu sou forte, vou ter medo de quê? Eu servi no paraquedismo do exército, salto do avião, pô, vou ter medo. E aí eu era 21 anos, 23 anos, eu estava totalmente ainda nesse aflorescer de me conhecer, as emoções, nem sabia o que era a razão, nem sabia o que era viver, nem sabia que tinha sentido da vida, nem sabia nada, eu só queria prazer, eu só queria desfrutar. Isso é um mecanismo natural do ser humano. E como nós viemos numa situação moldada, distorcida, fica mais difícil a gente poder ajudar. Só que como o percurso da vida ele corre, né, no sentido homeostático, de homeostase, né? Homeostático, nem sei se existe, me perdoa. De homeostase, que é a forma de você se auto-renovar, de encontrar caminhos bons, você vem, mesmo que você não entenda nada disso tudo que eu estou falando, você está melhorando. Ninguém regride. Você pode estacionar, mas regredir não. Então nós temos essa possibilidade
como a gente está tendo agora, de colocar esses assuntos como a gente está falando, e passar a observar mais, não julgar tanto, porque a gente julga demais, e quando você julga, isso gera uma energia do julgamento. Então, como é que eu aceitar uma pessoa que está num vício? Como os pais falam com a criança? Porque às vezes os pais estão vendo que elas estão numa tendência de uma frequência negativa, mas às vezes elas precisam conhecer tais coisas para experimentarem. E aí, para poder se falar sobre isso, a pessoa tem que ter muita sutileza para passar algo que a criança, porque os jovens agora, eles têm uma coisa: se você não respeitar e usar de uma forma arrogante, eles não vão te escutar. E eu acho que todos nós, né, gostamos de pessoas que falem com a gente com respeito. Então, se vier com uma forma arrogante, uma forma impositora, isso pode não ter efeito e o jovem não vai te dar atenção. E aí, se você não tiver emocionado psicologicamente, você vai levar isso para o pessoal e aí você vai agir com raiva, vai querer usar força, aí ferrou tudo. Aí ferrou tudo. Mas desculpa eu falar tanto, é porque é um assunto tão legal de se falar. É verdade. E, cara, se vocês quiserem um dia, eu faço questão de estar fazendo, tenho isso montado já, uma palestra falando sobre as emoções e os seus mecanismos, de um autor maravilhoso da década de 60 chamado Robert Plutchik, e ele faz uma analogia, inclusive eu separei aqui, ó, ele faz uma analogia com as cores. Se as cores básicas são 3 cores, né? O azul, o amarelo e o verde, se eu não me engano. Se não for isso, me perdoa. Dessas 3, eu consigo chegar em 12 cores, né? Será que eu consigo fazer isso com as emoções? Ele fez uma metáfora. E aí ele começou a estudar isso. Ele chegou a 92 mil emoções. Mas não precisamos ficar com isso tudo, né? Senão a gente vai ficar maluco. Então, olha só que interessante, rapidamente. Olha a polaridade da alegria e a tristeza. Olha a polaridade do medo, a raiva. Então, antes, quando eu falava que não tinha medo, e era simples, eu tinha muita raiva, eu atacava, qualquer coisinha que era um obstáculo para mim, eu atacava. Porque eu tinha medo e falava que não tinha, por causa da sociedade. E não tenha medo, não tenha ansiedade. Raiva é uma coisa que não pode ter, porque confundem com violência. A raiva é uma energia que te gera para você ir a resolver um obstáculo. Né? Você teve raiva para chegar... É aquela raiva que constrói. Não é aquela raiva que destrói, que saco, por que aconteceu isso? Vai lá saber. Né? Você está sendo direcionado. Aí entra a espiritualidade. Se você consegue se entender, se sentir e estar no momento presente, você começa a captar a espiritualidade, que é essa energia que nos controla. Existe uma energia que eu posso chamar de Deus, universo, inteligente, que está ligada no teu corpo, que são nos átomos, até os astros. Então, preste bem atenção. Tudo que existe da internet, do celular, as formas como a gente compartilha coisas, tudo existe criação da mente humana. E se foi criado por uma mente humana, eu posso também fazer. É um pouco dolorido entender isso, mas se você pensa, você emite uma onda. E essa onda chega onde você mandar. Portanto, assim, a gente tem que estar muito atento, né, nos nossos pensamentos, na nossa forma de se movimentar, né, Ruth? Ficou claro? Foi um pouco confuso o que eu falei, Ruth? Não, ficou ótimo. Sobre o que você falou, eu queria fazer 2 comentários, né? Primeiro, sobre a questão que você falou, né? Que eu achei muito interessante, né? Você pode ter sido criado pelo mesmo pai, mesma mãe, na mesma família, mas 2 pessoas diferentes, elas requerem cuidados diferentes. E eu acho isso muito importante, porque isso está muito ligado à tecnologia, mesmo que a gente não perceba. Então, uma pessoa famosa fala, gente, eu tô seguindo essa dieta, tá sendo muito legal. E aí, milhares de pessoas passam a seguir uma dieta que não é para elas.
ah, eu tô fazendo meditação e tá sendo incrível. E aí várias pessoas às vezes podem fazer um tipo de meditação que não é exatamente o melhor. Então parece, né, a internet ela dá uma sensação de que aquilo ali é o padrão que serve para todos. E, na verdade, não é exatamente isso. Às vezes uma pessoa está vivendo, por exemplo, uma crise de ansiedade e aí ela precisa fazer determinada coisa, mas outra pessoa precisa fazer outra coisa diferente. Então, é muito importante a gente entender que nós todos somos indivíduos. Isso significa que nós precisamos de um tratamento individualizado. Eu acho que isso também é muito importante. Não existe fórmula, não é uma ciência perfeita. Não é 2 mais 2 igual a 4, né? Então, assim, é preciso compreender que cada pessoa precisa de um cuidado específico. Então, sim, às vezes a pessoa tem 2 filhos, às vezes os filhos são gêmeos, e aí mesmo assim você fala assim, caramba, como eles são diferentes. E é verdade, porque cada pessoa ela é única. Até mesmo, né? Mesmo que ela esteja sentindo a mesma coisa, mesmo que sejam 2 pessoas sentindo alegria ou 2 pessoas sentindo tristeza, cada sentimento de cada pessoa é único. Então a gente tem que compreender que não existe fórmula perfeita. Não é porque a pessoa fez e você vai fazer e vai ter o mesmo resultado, né? Eu acho que isso também é muito importante para estabelecer um distanciamento. Nossa, essa pessoa fez isso, deu super certo para ela, que legal. Eu vou ver o que dá certo para mim, que não necessariamente é a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre a tua fala. E o segundo ponto é sobre a relação, não necessariamente dos responsáveis, né, com os filhos, mas a relação de nós adultos com as nossas crianças, né? Os meus alunos, eles fazem parte da minha felicidade enquanto pessoa, né? Eu adoro os meus alunos, eu mando mensagem sempre, eu tenho uma relação, assim, fantástica com os meus alunos. Eu brinco, assim, eu não brigo com as minhas turmas, né? Eles até falam, caramba, professora, para você dar um esporro na gente, eu tenho que chegar a ter fogo, prédio desabando, porque eu não acho que é o caminho correto, né? Então, assim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, cada vez mais estão mais conectados, eles se questionam mais, eles cada vez mais tão inteligentes, assim, surpreendentemente tão jovens e tão inteligentes e tão questionadores. Então, é muito mais fácil que esses jovens escutem a gente quando a gente não está gritando, quando a gente senta assim, um de frente para o outro, não é um de cima para o outro, não é senta e conversa de igual para igual. Toda a minha aula, eu começo o ano, estou aqui na sala de aula do Alcubo, eu falo assim, gente, quando eu era jovem, na minha sala de aula, os professores ficavam em cima de um tablado, que era como se fosse um degrauzão que pegava a sala toda. A gente aqui não tem tablado, porque eu não estou acima de vocês, nós somos iguais. Eu ensino história, que é o que eu sei, e eu aprendo muito com os alunos. Então, eu acho que eu sei que a gente tem muito, né, aquela ideia de assim, ah, não faz isso. Por quê? Porque eu não quero, porque eu tô mandando. Existe muito isso, assim. A gente sabe que tem dias que são muito difíceis. Nossa, eu nem imagino, né, o que é ser pai e mãe num tempo de pandemia, tá ali com os filhos constantemente, todos com as emoções à flor da pele, porque é um momento muito complicado, é um momento de muita tensão, de muitos riscos, mas assim, a gente tem que tentar se colocar enquanto iguais. Filho, senta aqui, vamos conversar olho no olho. Não é eu em cima, não é você acima. E tentar, gente, compreender que esses jovens, esse contato com a tecnologia também, ele traz muitas informações. Então, são jovens super informados. São jovens que podem não necessariamente estar lendo um livro, mas eles estão lendo notícia, eles estão conectados. Então, eles são muito inteligentes. Então explica, por que não pode? Não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Então, assim, é tão importante a gente tratar, né, esses nossos jovens como se fossem iguais, né? Esse discurso, né, do porque eu não pode, porque eu não quero, porque eu tô mandando, ele tá se perdendo e ele vai se perder, porque os nossos jovens, eles estão muito questionadores. Então, esse discurso que eu brinco, né, que aqui no Alcuba a gente não tem tablado, porque professor e aluno, a gente está no mesmo patamar. A única coisa que eu faço de diferente é que eu vivi mais anos,
que eu me formei em determinado assunto, então eu acabo me especializando um pouco mais, mas por isso que eu digo, né, a educação, ela não é o simples fato de transmitir conteúdo, porque a gente aprende tanto com os nossos alunos quanto a gente ensina para eles, né? A gente aprende sobre alegria também, a gente aprende sobre compreensão, a gente aprende sobre companheirismo. Eu estava contando ontem até lá em casa, né, que eu tinha uma turma, me lembro até porque é aqui exatamente nessa sala, que todos os alunos, eu dou a prova por ordem alfabética para não ter nenhum tipo de questionamento por nota, eu não, né? Então eu dou as provas em ordem alfabética e eles, claro, pequenininhos, sexto ano, isso no ano passado, perguntando, né? Quanto você tirou? Quanto você tirou? Todos os alunos que tiravam acima de 7, a turma aplaudia, não precisava tirar 10, a turma aplaudia. E os que tiravam abaixo de 7, eles incentivavam, não fica triste não, na próxima você vai melhor, você vai bem. Caramba, se isso não é um aprendizado de compreensão, de empatia, o que mais é, né? Então, assim, a gente tem que entender que os nossos jovens, eles são incríveis. E às vezes eles estão cheios de hormônios e às vezes vai ter um dia difícil e eles vão acordar de cara feia e eles não vão querer fazer nada. E a gente também tem que ser um pouco mais compreensivo, porque a gente também passou por isso, a gente também teve essa nossa fase, né? Então tentar também oferecer carinho, porque eles estão aprendendo a lidar com as emoções deles. Se nós, já adultos, estamos ainda aprendendo a lidar com as nossas emoções, imagina crianças, adolescentes, como deve ser difícil aprender a lidar com essas emoções positivas e negativas que na fase deles muda tão rápido, né, Fábio? Você falou tudo. Emendou dentro da minha linha de raciocínio. E isso, quando você... É claro que é cansativo essa articulação que você falou, porque você está num momento onde você está lidando com um jovem ou com um ser humano, existe uma troca de energia. E eu acho que isso que você acabou de falar, todo mundo precisa assim, entender. Porque vai ter muito... Eu vejo, às vezes, muitos profissionais, médicos, eu trabalho com muitos profissionais, né? Trabalho com médico, trabalho com cardiologista, trabalho com enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, de educação física. Então, eu trabalho com uma equipe de multiprofissionais. Eu costumo dizer que eu fui abençoado. Além de atender clinicamente, eu trabalho com vários saberes ali de informações que me agregam coisas. Então, quando você está aberto para esse tipo de troca, o não saber, ele se torna prazeroso e nutritivo. Quando você não percebe isso, fica difícil, porque você já fica muito armado. E às vezes eu vejo muitos profissionais que já estão cristalizados em hábitos. E para desconstruir, eu tenho certeza que é muito difícil. Mas se esses profissionais que têm ainda um conceito um pouco, vamos dizer, tradicional, porque estamos num movimento circular, estamos num movimento de troca e de um ensinamento, né, horizontal, não mais vertical. A gente já sabe disso, quem trabalha na educação sabe como que é você perceber, realmente eu estou muito cristalizado. E será que eu posso abrir para poder aprender com este jovem? Então você precisa fazer um trabalho também de autorreforma e de autorressignificação, porque a vida está evoluindo, a tecnologia está se aumentando. Então, logo, não posso achar que só é um celular, que na tecnologia A70, A100, A1000 está crescendo. Não, a tecnologia também humana está se desenvolvendo. Estamos resgatando principalmente o humano. Você pode ver que todas as crianças, quando elas estão olhando, elas te olham, elas observam, elas não ficam julgando. Até porque quando elas falam assim, nossa, seu cabelo está feio, elas falam, mas não é no sentido de querer te botar para baixo, né? Elas falam para você. Então você precisa estar aberto a essa sinceridade, da observação.
Então, como é que é você pegar uma caneta? Observa. Isso é um trabalho de meditação que eu faço. Observa. Como é que é observar? Como é que é sentir a textura? Como é que é sentir o cheiro? Como é que é observar? Sem julgar. E aí, eu faço isso também, né, com os momentos, claro, das pessoas que começam a ter seus pensamentos, que não querem pensar, porque às vezes vem pensamento negativo, ela não quer ter. Às vezes vem uma sensação ruim, ela não quer ter. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se atrapalhar. Porque você precisa observar os pensamentos. Porque eles só querem passar. Só que às vezes quando vem um pensamento negativo, a gente quer arrancar. Quando vem tristeza, ai meu Deus do céu, que saco, deixa eu tomar uma bebidinha, deixa eu tomar um Rivotril. E aí você cura o sintoma, mas você não cura a raiz. Tem algum problema nisso tudo? Não. Mas tem uma oportunidade de trabalharmos isso mesmo e vamos ser felizes. Né? E aí você vai falar, gente, não estou acreditando que eu tô diferente, eu tô leve, eu tô... E aí chega uma tristeza, você pode ficar alegre. Uma vez eu falei isso, o pessoal falou, você é maluco, cara? Você é psicólogo maluco mesmo. Eu falei, não. Às vezes, chegou um momento de tristeza, uma dor aqui no peito, eu fiquei triste. Aí eu senti, eu falei, gente, mas o que se passa? Aí eu comecei a refletir, porque a tristeza ela tem o papel de você pensar, refletir. Frequência de 80 Hz. Então, a frequência baixa, ela faz você chegar a sensações. O que eu faço com a razão, com essa frequência, aí eu vou criar minha habilidade. É esse o segredo. Aí, beleza, aí fui. Aí deitei na cama. Aí fiquei na minha posição fetal e eu senti que eu não estava aceitando a tristeza. Eu percebi. Aí, quando eu percebi que não estava aceitando, aí eu dei uma risada. Eu sempre falo isso para as pessoas. Agora, eu estou falando para mim, percebi. Fiz o contato com a tristeza. Aí, início da tristeza, vieram pensamentos. Aí começa a vir muito pensamento. E você é inútil. Seu trabalho não é um trabalho que vai te deixar para cima. Você está se enganando. Você vai ser mandado. Aí começa a ver, você fala, gente, o que é isso? Não importa o que é. O que importa é o que você faz com isso. Aí eu fiz. Mas espera aí. As pessoas gostam do meu trabalho. Eu já tenho um tempo trabalhando, já reconheço isso. Pronto, fechei uma janela. Mas espera aí. Não, fiz a faculdade de 5 anos e todos os dias que eu fui para a faculdade era um dia sempre perfeito. Aí eu comecei, aí quando eu fui ver, levantei com uma energia bem e feliz e fui escrever, porque aí nesses momentos de tristeza eu escrevo também, não é só de alegria. E fiz coisas maravilhosas. O que eu fiz? Canalizei essa energia, direcionei e fiz uma produção. É isso aí. Legal, né? Muito, não, é incrível, né? Os sentimentos, eles são aquilo que nos movem, né, Fábio? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu brinco sempre que quando eu tô triste, eu gosto de sentir a tristeza, porque se eu passar por ela, ela vai se manter ali escondida. Então, às vezes eu falo assim, mas eu não tô muito legal. Então, às vezes eu boto até um filme triste, uma história triste, um filme que eu já sei, e eu me permito sentir aquilo até que eu me sinta leve. Não, eu passei por isso, eu entendi o que se passava, eu entendi que isso também é uma fase, isso é um momento e isso passa. Então é um sentimento daquele momento, não é um sentimento para sempre, né? Eu acho que essa é a parte, eu acho que isso que é o mais importante disso que a gente está falando aqui hoje, né? O sentimento ruim, ele é um sentimento também, então ele é válido e, acima de tudo, ele é um sentimento passageiro. Então a gente não pode querer correr dele, né? A gente tem que se permitir sentir ele, deixar ele vir e entendê-lo, e depois ele vai se dissipando, né? Assim como uma energia, ele se dissipa. Bom, e viemos. Eu tenho que falar rápido porque são 3 minutos, eu não sei se a gente vai fechar. Mas para finalizar, se não finalizar, a gente continua. Essa é a maior faculdade que a gente veio fazer. Está na Terra. Porque a nossa passagem de volta já está comprada. E claro que suicídio não podemos falar só no mês de setembro, porque a gente pode ter o suicídio também de morrer aos pouquinhos, com tabagismo, com uma forma de você se comportar, vendo um monte de filmes que te deixam muito para baixo, e isso vai minando, vai mexendo na tua imunidade. Podemos
até o próprio remédio que a gente vê como cura pode estar minando e nos matando. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o suicídio não necessariamente tem a ver com você acabar a sua vida. O suicídio chega muitas vezes pela depressão, mas para chegar na depressão, você teve que passar por pensamento. E tudo começa num pensamento. E 28 segundos, olha, gente, estava tão bom. É que eu vou ter que me despedir. Tá bom? Gente, foi um Muito prazer bom, Lu. enorme estar com vocês. Foi incrível, né, Fábio? Foi rápido, mas foi incrível, né? Foi incrível, gente. Ó, tô aqui. Eu tô aqui aberto para fazer de novo uma live, falar mais, porque ficou pouco tempo.